Sabe, quando a mente da gente viaja para esse conceito de devorar um outro ser humano, a imagem imediata costuma sair direto de um filme de terror, né? Com certeza. A gente já imagina um cenário super macabro. Exato, tipo uma fogueira isolada no meio de uma floresta obscura ou uma daquelas situações de selvageria absoluta onde as regras da civilização simplesmente derreteram. É algo que nosso cérebro instintivamente tranca lá naquela gaveta do monstruoso, sabe? Bem longe da nossa realidade do dia a dia. Essa é a reação padrão, sem dúvida nenhuma, porque historicamente nós fomos treinados para enxergar essa prática como, tipo, o grau zero da humanidade. Aham. Uma ruptura completa com a ordem, guiada só por um instinto biológico extremo ou por uma barbárie incompreensível. A gente gosta muito de pensar que o ato de consumir carne humana é o oposto exato, a antítese do que significa ser civilizado. Mas e se o ato de engolir o outro nunca tivesse sido de fato apenas sobre calorias? Aí a coisa muda de figura. Pois é. E se essa prática for, na verdade, uma das pedras fundamentais de como a gente constrói sociedades, domina impérios e faz política até hoje? É um salto conceitual que causa um certo desconforto imediato na gente. Porque tirar o canibalismo da fogueira na floresta e colocar bem no centro dos corredores refrigerados do poder moderno parece ficção, né? Totalmente ficção. Mas é exatamente para lá que uma leitura mais crítica da história e da ciência política nos empurra. E é justamente para explorar esse desconforto que nós estamos aqui. Então, boas-vindas a quem nos acompanha em mais essa investigação profunda. Olá para todo mundo. A nossa missão na análise de hoje é dissecar um artigo acadêmico bem denso, provocador e cheio de farpas, chamado Antropofagismo Político ou Canibalismo Político Moderno, escrito pelo pesquisador Marcelo Barbosa Duarte. Um texto que definitivamente não é para estômagos fracos. Nem um pouco. E para quem está nos ouvindo, vale colocar as cartas na mesa logo de cara. O Duarte não poupa absolutamente ninguém. O texto traz uma lente assim brutalmente crítica sobre as estruturas de poder, metendo o dedo na ferida do capitalismo e daquela visão de mundo super eurocêntrica. É importante a gente fazer um parênteses aqui. Por favor. O nosso papel hoje, como sempre, não é vestir a camisa do autor ou ficar defendendo a ideologia dele, tá? Nós não vamos tomar partido. Exatamente, a gente vai atuar como guias imparciais, vamos pegar esse motor conceitual que ele construiu, colocar na bancada e entender como essas engrenagens giram. E aí quem escuta tira as próprias conclusões. Uma abordagem super necessária, até porque a jornada que o artigo propõe não tem nada de linear. O autor nos obriga a revisitar a Grécia Antiga, questionar a narrativa oficial do Império Romano, cruzar a ponte com a teoria política do Maquiavel e, no fim das contas, olhar para o sistema financeiro global através de uma ótica um tanto indigesta. Certo, então vamos destrinchar isso aí. Começando pelo alicerce da ideia. A historiografia tradicional adora jogar o peso dessa prática antropofágica no colo de povos indígenas americanos ou de culturas africanas, né? Sim, usando isso como um atestado definitivo de atraso cultural. Só que o artigo corta esse caminho logo de início e traz ninguém menos que Aristóteles para a conversa, o que me deixou bem curioso. Como é que um filósofo grego clássico ajuda a explicar o ato de devorar alguém? O que é fascinante aqui é que o argumento do autor se apoia na premissa clássica do Aristóteles de que o ser humano é, por definição, um animal social e político. A ideia é que apenas deuses ou monstros existiriam fora dessa malha social. Então, se absolutamente tudo que a gente faz dentro de uma comunidade possui uma dimensão política, o ato extremo de abater e devorar um semelhante, lá na antiguidade, não era um mero acaso alimentar. Tinha um propósito maior. Exato! Era, na sua essência, um ato profundamente político. Tratava-se da manifestação máxima de poder, de objetificação e de aniquilação do outro enquanto sujeito histórico. Sabe que eu estava rabiscando algumas notas enquanto li essa parte e me veio uma analogia corporativa na cabeça. Olha só, adoro essas analogias. Manda! Pensa nas gigantes da tecnologia hoje, ou naqueles grandes bancos. Quando uma empresa quer eliminar um concorrente que está incomodando, ou quando precisa de uma tecnologia que não consegue desenvolver sozinha, ela não tenta apenas competir. Ela vai lá e compra. Exato. Ela faz uma fusão ou uma aquisição. Ela literalmente engole a outra empresa.
O próprio mercado usa esses termos mais viscerais. Aí a pergunta que me ficou foi: se na antiguidade comer o adversário era parecido com essa aquisição hostil. Isso. Era mais sobre roubar os ativos do inimigo do que buscar proteína. A metáfora da aquisição hostil funciona incrivelmente bem para ilustrar a mecânica. Mas a gente tem que fazer uma ressalva importante no campo simbólico. Qual ressalva? Na antiguidade, a vítima capturada em combate e levada para o ritual não era vista pelo grupo só como um pedaço de carne comum. A dimensão da nutrição orgânica era quase secundária nessa história. Ah, entendi. Muitas vezes, o ritual era uma oferenda complexa aos deuses, e o ato de consumir aquele corpo específico significava absorver de forma mística as qualidades daquela pessoa ou daquela tribo rival. Tipo a coragem de um guerreiro? Exatamente. A resiliência do inimigo, o status daquela liderança, era, de fato, uma assimilação de ativos intangíveis usando a sua linguagem corporativa. Mas o texto também não ignora que a fome pura e simples existiu, certo? Como naquelas tragédias modernas, tipo quedas de avião em montanhas nevadas que a gente vê nos filmes. Claro! O autor reconhece o canibalismo de sobrevivência, em situações onde a estrutura social entra em colapso, sob o peso da morte iminente, o instinto biológico simplesmente assume o controle. E a biologia falando mais alto. Mas o foco central do trabalho do Duarte é demonstrar que, para além desse desespero físico, o apetite pelo poder do outro, pela força do outro, sempre permeou a nossa condição humana. O que cria uma ponte perfeita para a grande ironia histórica que o artigo aponta. Ah, essa parte é sensacional. Se devorar o outro é a demonstração última de controle, e se os grupos humanos sempre souberam disso instintivamente, faz todo sentido que as civilizações que queriam se vender como o ápice do refinamento tentassem apagar os próprios rastros de sangue, não é? A Europa basicamente executou a maior manobra de relações públicas da antiguidade. É uma constatação fascinante do texto. O autor expõe o esforço monumental da Europa para soterrar o seu próprio passado de sacrifícios humanos e de antropofagia. E ele começa focando em Roma. O grande Império Romano. Sim. Intelectuais brilhantes e influentes lá na transição para o Império, tipo Ovídio, Cícero e Vigílio, escreveram críticas ferozes e enojadas contra essas práticas. Eles detestavam publicamente. Mas a grande questão é o motivo por trás desse horror literário todo. Eles precisavam desesperadamente se distanciar das suas próprias raízes formadoras. Especialmente dos etruscos. Exatamente, dos etruscos. Porque os etruscos que habitaram a Península Itálica antes da consolidação de Roma tinham rituais muito mais brutais, né? E Roma queria um mito de origem limpo, algo quase celestial. Precisamente, o projeto imperial exigia uma origem divinizada. Eles queriam se vender como os herdeiros intelectuais da Grécia, os filhos dos deuses, e não como descendentes de tribos locais que faziam sacrifícios de sangue. Uma repaginada na marca. Uma repaginada total. O paradoxo evidente que o texto sublinha é que a própria cultura romana da época ainda mantinha traços bem claros de sacrifício humano e violência ritualística. É só olhar para o Coliseu primitivo. Nossa, verdade. O Coliseu é o exemplo perfeito. Eles apontavam o dedo para a barbaridade dos povos ao redor, enquanto escondiam as próprias práticas ali nos porões do Império. E a investigação do Duarte não alivia nem mesmo para os textos fundamentais do Ocidente. Ele mergulha lá em passagens bíblicas para mostrar que o consumo de corpos estava impregnado nas sociedades antigas do Oriente Médio também. O levantamento bíblico que ele faz é pesado, viu? Mas serve muito bem para sustentar a tese de que a prática era super difusa. Ele resgata, por exemplo, o segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Essa passagem é terrível. É muito sombria. Descreve uma cena em Samaria onde mães israelitas combinavam de cozinhar e devorar os próprios filhos. Tudo isso devido à fome extrema gerada por um cerco militar prolongado, né? Isso. É o colapso social absoluto gerando a antropofagia de miséria. E, além disso, ele analisa aquele relato icônico de Gênesis 22. O quase sacrifício de Isaac por Abraão, que na igreja costuma ser lido puramente como um teste de fé absoluto. Sob a ótica teológica, sim, é um teste de fé.
Mas sob a lupa antropológica que o autor utiliza, esse relato aponta para a memória de um tempo em que sacrifícios humanos e possivelmente a antropofagia faziam parte do intercâmbio religioso ali da região. Entre os povos nômades. Exato. A história de Abraão seria uma demarcação de mudança, tipo, olha, nós não fazemos mais isso. Mas a simples necessidade de demarcar isso prova que a prática existia no radar deles. E se a gente der um salto temporal, a fome europeia não ficou restrita à antiguidade, não. O artigo traz uma citação da Idade Média que me pegou completamente de surpresa. Qual delas? Aquela do historiador Franco Júnior. Ele descreve a região do Mosela, na Europa Central, ali por volta do século VIII. A citação é super direta. Ele diz que homens comiam homens e mães comiam seus filhos. Tudo por causa da miséria medieval. E esses relatos persistem. Séculos X, XI, XIV, inverno brutal, colheitas perdidas, falta de estrutura do feudalismo. E aí o canibalismo ressurge repetidas vezes na Europa. E é aqui que a genialidade desse argumento de relações públicas se revela por completo. A hipocrisia da Era dos Descobrimentos. Porque pensa no cenário. Os navegadores europeus cruzam o Atlântico, chegam nas Américas e começam a redigir aqueles diários de bordo e cartas aos reis, descrevendo um horror indescritível ao testemunhar rituais antropofágicos dos indígenas. E pintando os indígenas como monstros. Sendo que os rituais indígenas americanos eram em grande parte extremamente regulados. Eram cerimônias com regras sociais rígidas, respeito ao adversário capturado, tinha uma cosmologia inteira envolvida ali. Não era um bando de selvagens morrendo de fome. Muito pelo contrário. Enquanto isso, os próprios europeus tinham passado séculos devorando as próprias famílias nas noites de inverno por pura inanição. A historiografia, então, usou as Américas como um espelho invertido só para limpar a própria barra. Isso levanta uma questão importante, porque o autor chama exatamente isso de um mecanismo de hiperbolização do outro e eufemização de si mesmo. A escrita hegemônica da história age ela própria como um ato antropofágico, só que silencioso. Eles engoliram a história dos outros. A Europa engoliu a cultura, a verdade e a dignidade intelectual dos povos originários. Tudo isso para construir uma narrativa onde o branco europeu entra na história como portador exclusivo da civilização e da luz. E o indígena fica reduzido a uma besta que precisa ser domesticada ou morta. Reescrever o passado é, no fim das contas, uma forma de devorar a identidade de quem foi dominado. E aqui a investigação dá a sua guinada mais importante, eu diria. Porque se a prática física e sangrenta de comer carne humana foi banida, criminalizada e varrida para as margens na sociedade ocidental, aquela energia primordial de dominação não sumiu. De jeito nenhum. A vontade de aniquilar o oponente e absorver a força dele não evapora simplesmente no ar. O que o Duarte nos diz é que ela trocou os ossos e os rituais tribais por ternos, tribunais e palanques. E assim chegamos ao cerne conceitual do termo canibalismo político moderno. Então, o que significa isso na prática? A tese do pesquisador é que nas democracias contemporâneas, e ele cita especificamente o cenário brasileiro aqui, a antropofagia continua operando a todo vapor. Mas agora, o sujeito ou o grupo político decide sacrificar e executar não o corpo físico do adversário. Eles executam a reputação. A reputação, a carreira, a própria existência daquela pessoa na arena pública. Espera um pouco. Eu até entendo a força poética dessa ideia. Mas equiparar, tipo, um cancelamento na internet, um escândalo midiático ou uma derrota eleitoral com um ritual de sacrifício de sangue humano não é esticar demais a corda, não? Vocação forte. Como que o autor justifica que a mecânica por trás disso é a mesma? Ele justifica ancorando o argumento em dois pilares que parecem distantes, mas que se completam perfeitamente. A ciência política clássica e a antropologia estrutural. Lá vem ele cruzando áreas diferentes de novo. Exato. Primeiro, ele invoca a obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. O Maquiavel desenhou aquele manual definitivo de como conquistar e manter o poder, detalhando a necessidade de imobilizar, neutralizar e eliminar politicamente os inimigos sem qualquer hesitação moral. É o manual do pragmatismo bruto. O famoso os fins justificam os meios,
mesmo que ele nunca tenha escrito exatamente essa frase com essas palavras. O sentimento é esse mesmo. Agora, o pesquisador pega esse manual de política do Maquiavel e cruza com as descobertas de grandes antropólogos como James Frazer, o Emílio Durkheim e o filósofo Michel Foucault. E o que esses caras trazem para a mesa? O Frazer, por exemplo, estudou a magia simpática. Magia simpática, o que é isso? É a ideia de que, em ritos antigos, destruir uma representação do inimigo ou consumir um pedaço dele concedia ao vencedor o controle total sobre as forças daquele inimigo. Então, o que tudo isso significa na era moderna? O vencedor do embate político, ao destruir o adversário numa campanha, está realizando um ritual de magia simpática. A mecânica de poder é assustadoramente semelhante se você parar para pensar. Como assim? Quando um grupo político destrói a figura pública de um rival, seja através de dossiês, campanhas difamatórias ou isolamento institucional, o vencedor não leva só o cargo que ficou vazio. Ele leva a influência. Ele absorve a influência daquele rival. Ele herda o espaço de atenção na mídia e, muitas vezes, coopta os financiadores e a base de eleitores que ficaram órfãos. O poder da liderança que foi sacrificada é meio que magicamente transferido para o seu algoz. Caramba! E onde entram o Foucault e o Durkheim nisso tudo? O Durkheim ajuda a gente a entender a função social do sacrifício. No mundo antigo, um sacrifício público servia para unir a tribo. Para estabelecer quem mandava. Exato. Quem tinha o direito de cometer a violência e quem ditava a ordem contra o caos. Hoje, segundo o autor, esse banquete da destruição pública de um político funciona como uma pedagogia social. Ensina para as massas quem está no controle de verdade. Isso. E o Foucault, com aquelas teorias dele sobre as relações de poder, confirma que eliminar o discurso do oponente é a forma moderna de eliminar a vida política dele. O adversário continua respirando fisicamente, mas socialmente ele foi devorado e digerido pelo sistema. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Até agora, nós dissecamos como indivíduos, políticos ou partidos usam essa destruição de reputações como faca e garfo na política local. Sim, no nível micro. Mas o trabalho do Duarte dá um passo para trás, olha para o tabuleiro global e pergunta: se um político devora o outro, um país também pode devorar o outro país? E é aí que a tese atinge a sua escala mais ambiciosa e, para muitos, a mais controversa de todas. O autor posiciona o sistema capitalista não como um mero arranjo de trocas de mercado, mas como a forma suprema, institucionalizada e ininterrupta de macroantropofagia. E como ele sustenta isso? Tem Marx no meio? Tem. A fundação para esse argumento bebe pesado nas análises de Karl Marx e Friedrich Engels. O autor resgata a transição histórica do modelo feudal para o capitalismo industrial. Que não foi nada pacífica. Zero pacífica. O Marx e o Engels detalharam como esse processo exigiu expropriações brutais. O fechamento das terras comunais lá na Europa expulsou milhares de camponeses. E transformou eles numa massa de mão de obra barata. Uma massa de despossuídos que não tinham outra escolha a não ser vender a própria força de trabalho, a própria força vital para aquelas indústrias que estavam nascendo. O sistema precisava se alimentar daquela massa humana para acumular o capital inicial, então. Na visão do autor, o capital é uma entidade que precisa constantemente expropriar e digerir o trabalho e o tempo de terceiros para não entrar em colapso. Voltando àquela nossa imagem corporativa do começo, eu fico imaginando a economia moderna operando como um gigantesco metabolismo global. Um metabolismo global. Gostei. Como seria isso? Olha, nos séculos passados, no período colonial clássico, a dominação exigia a exploração física direta, sabe? Navios, exércitos ocupando territórios, escravidão literal. Era um trabalho muito sujo e físico. Exigia muita força bruta. Mas a sensação que o texto passa é que a globalização contemporânea funciona como um sistema digestivo muito mais refinado, onde os países hegemônicos meio que terceirizam o ato de mastigar.
Eles não precisam mais invadir com tropas toda hora. Exato. Eles não precisam da invasão militar clássica o tempo todo. O próprio sistema financeiro, as dívidas externas e os juros funcionam como ácidos estomacais. Ácidos que dissolvem as economias. Isso, eles dissolvem as economias dos países periféricos, extraindo os nutrientes, tipo recursos naturais, talentos, lucros, e mandando tudo direto para o topo da cadeia alimentar global. Faz sentido. Faz muito sentido. É uma imagem visualmente fortíssima. O sistema de dívidas e a dependência tecnológica agem exatamente como esse ácido. O capital absorve as riquezas e a soberania dos povos, empurrando culturas inteiras, como o próprio autor descreve, para o estômago digestivo do sistema. Que loucura pensar nisso. Mas o texto vai muito além da mecânica financeira crua que você descreveu. Há um mecanismo de legitimação moral para tudo isso, o que nos leva, sem dúvida, à parte mais provocadora de todo o artigo. A tese dele sobre os direitos humanos e o direito internacional, certo? Essa mesma. E eu achei que o Duarte caminha sobre um gelo muito fino nessa parte. Extremamente fino. Conceitos como direitos humanos universais, a própria ONU, as resoluções de paz internacional, que são os pilares sagrados da diplomacia contemporânea, são colocados sob uma suspeita tremenda. Mas como ele ataca isso? O pesquisador argumenta que, sob a liderança das potências capitalistas globais, essas cartilhas e instituições são frequentemente esvaziadas do seu propósito ético. Como assim esvaziadas? Se elas existem exatamente para impedir a barbárie e a guerra, como elas fariam parte de um banquete antropofágico? O argumento é que elas são instrumentalizadas. Elas se transformam em ferramentas ideológicas e eufemismos super sofisticados. Dá um exemplo prático disso. Pensa assim, quando uma potência econômica precisa de acesso ao petróleo do Oriente Médio ou aos minerais da África, ela raramente declara que está indo lá para expropriar riquezas como vocês faziam no passado. Ninguém fala, vou roubar seu ouro hoje em dia. Exato. Em vez disso, a nação dominante constrói uma narrativa de que o país-alvo é um violador de direitos humanos, uma ameaça à paz global, ou que precisa ser salvo pela democracia. A cartilha dos direitos se torna então a justificativa moral. O verniz ético para iniciar sanções econômicas devastadoras ou até intervenções militares. É uma acusação estrutural brutal. Ele está essencialmente afirmando que as regras de civilidade global, os acordos humanitários, são como aquele guardanapo de linho refinado que o império coloca no colo antes de começar a devorar soberania de um país mais fraco. Nossa, guardanapo de linho foi perfeito. E a consequência filosófica que o autor tira disso é que a verdadeira essência da acumulação de capital, que precisa ser infinita, seria fundamentalmente incompatível com o respeito real aos direitos humanos. Porque você não pode proteger o que você precisa comer. Exato! Um sistema desenhado para expandir consumindo o que está no seu entorno não pode proteger genuinamente as partes das quais ele precisa se alimentar. É pesado. Muito. Se conectarmos isso com a história toda que discutimos hoje, a conclusão do Duarte é que nós nascemos, crescemos e morremos imersos em pedagogias antropofágicas. A escola, a mídia, a política. E a economia. Tudo nos treina diariamente para consumirmos uns aos outros, competindo, cancelando e expropriando. E fomos condicionados a achar que esse estado constante de predação é a ordem natural das coisas. Que viagem vertiginosa nós fizemos por essas páginas hoje, hein? Para amarrar tudo isso, antes de encerrarmos, vamos recapitular a lógica da nossa exploração aqui. Vamos lá. Nós começamos desconstruindo aquele mito de que o canibalismo era apenas barbárie, entendendo através do Aristóteles que engolir o outro de uma forma ou de outra sempre foi uma tática final de dominação política. E a partir dessa premissa, analisamos como o centro do poder europeu orquestrou uma campanha formidável de apagamento histórico. Higienizando os próprios vícios de Roma até a Idade Média. Isso. E projetando o horror do consumo humano apenas sobre as populações americanas e africanas que foram colonizadas. A história oficial agiu como a primeira grande devoradora de identidades. E como esse apetite por poder nunca some,
Ele se infiltrou nas estruturas, né? Nós aprendemos como a política contemporânea, seguindo lá o pragmatismo do Maquiavel, adaptou antigos rituais mágicos descritos pela antropologia para a nossa arena moderna. A destruição pública de reputações nas redes ou nos palanques é o equivalente de vestir um terno para beber a influência vital do adversário perdedor. E, no fim das contas, vimos como a tese atinge a escala macro ao olhar para as engrenagens da economia globalizada. A partir das leituras do autor, as expansões neocoloniais e as chamadas intervenções humanitárias agem como esse sistema digestivo gigantesco, se apropriando das riquezas dos povos e embalando tudo no papel celofane das justificativas morais internacionais. Olha, uma teoria bem densa, incômoda e que definitivamente altera a forma como a gente acompanha os movimentos diplomáticos ou os debates políticos do dia a dia. Muito obrigado por destrinchar toda essa complexidade e trazer luz a esses conceitos ao longo dessa investigação. O prazer foi meu. É um exercício intelectual fascinante pegar uma obra acadêmica tão contundente assim e observar como ela desafia essa percepção de normalidade com a qual a gente está tão acostumado. Um agradecimento sincero a todo mundo que dedicou seu tempo e nos acompanhou até aqui. E antes de desligarmos os microfones de vez, eu gostaria de deixar uma última semente para germinar na cabeça de quem nos ouve. Manda. Pensando nessa engrenagem toda de devorar e ser devorado, na era digital, na nossa economia da atenção atual, quem acompanha a gente já deve ter notado que nós passamos a maior parte das horas em que estamos acordados consumindo. É o termo que a gente mais usa. Consumir conteúdo. Exato. A gente lê e consome conteúdos, devora fofocas, consome a vida dos influenciadores, esgota a intimidade alheia apenas rolando uma tela infinita por horas a fio. Sem nem perceber. Nesse ecossistema onde o nosso tempo e o nosso foco são, de longe, o petróleo mais caro do planeta, fica a pergunta: seríamos nós os grandes predadores sociais, exercendo esse pequeno poder antropofágico sobre a vida alheia diariamente através da tela? Uma boa provocação. Ou, no grande salão de banquetes dos algoritmos modernos, seríamos nós mesmos em estado de hipnose o prato principal da noite? Fica o pensamento. Até a próxima exploração profunda.